Foi. Gente, boa noite. Apresento vocês aí, Ana Paula. Tudo bom, Ana Paula? Oi, pessoal, boa noite. Vocês escutam minha voz direitinho? Sim, positivo. Coisa Ana Paula, boa, Fábio. a sala aqui está repleta, tá? Tô, Tem tô... 61 integrantes na sala, ok? Tem três professores, a professora Roberta, professor Fabiano, o professor Rafael também está na sala, né? Eu acho que ela desconectou. Tá ouvindo, Ana Paula? Oi, Colocou ela oi. como... Não, ele próprio tirou meu som e minha imagem aqui. Mas voltou? Não, é porque você está como moderadora. Tá Tá, certo? voltou? Agora teu áudio não estou ouvindo, Fabiano. Tá falando alguma coisa? Fábio, olha só, ela entrou como moderadora e a gente fecha o áudio da galera. Depois, quando eles tiverem pergunta, você faz para ela, beleza? Tudo bem, fechou. Show de bola. Vamos lá. Pessoal, boa noite. Apresento para vocês aí a Ana Paula, tecnóloga em radiologia, uma excelente profissional, né, Ana Paula? Conheço a Ana Paula na vida acadêmica mesmo, tá? A gente, no tempo que a gente fazia o nosso curso tecnólogo em radiologia, no tempo que a gente estava como vocês, tentando entender o que era radiologia industrial, né? Que o pessoal falava que ganhava muito dinheiro, que era uma área muito difícil de trabalhar, né, Ana Paula? Exatamente. Então, hoje a gente vai mostrar para vocês como é a realidade, né, principalmente na parte de inspeção de cargas em containers, e a parte de medidor nuclear, que também é um dos caminhos que a Ana Paula segue, e foi logo depois, né, Ana Paula, que você entrou na parte de geologia industrial. Bom, Ana Paula, ela tem uma história maravilhosa para contar para a gente. Eu digo para vocês que é uma história maravilhosa assim, de superação, porque a nossa formação, eu sei que aqui no Rio ela é até um pouco mais antiga, mas para a gente que é de Pernambuco, a gente estava no início da formação. Então, nesse período lá era tudo muito novo, né? Tipo, o pessoal não conhecia o tecnólogo de radiologia. Não era tão difundido quanto os que faziam curso que eram do Sudeste, né? Tipo, lá o pessoal não sabia, médico não sabia o que era tecnólogo de radiologia. Então a gente foi a parte de linha de frente, né? Tipo, cheio de dúvidas, né? Para tentar desvendar, né, Ana Paula? Então, aí foi que, com o passar do tempo, foi que a gente, com muito esforço, a gente começou a estabelecer contatos interessantes que fez a nossa rotina, tipo, se tornar realidade, né? O nosso desejo se tornar realidade. Então, eu tenho um vídeo aqui bem interessante, gente, que foi uma entrevista que a Ana Paula deu para o Conter, para você ver que foi tão relevante, sim, foi tão importante para o Estado, né, de Pernambuco, a primeira tecnóloga em radiologia, ela obter a certificação da CENEM como supervisora de proteção radiológica em radiologia industrial, né, porque era uma fatia que ela era sempre ocupada muito por físicos, por engenheiros, né, por pessoal formado na área de exatas. Então, a gente viu que a nossa formação, ela era apta para poder fazer a certificação, né, tentar a certificação, a prova, e a gente se empenhou. Então, a Ana Paula foi um exemplo disso. Tipo, foi a primeira tecnóloga de Pernambuco, né, a obter o título de supervisor de produção radiológica. Então, isso foi tão relevante, mas tão importante para o Estado, que o CONTER, junto com a regional, né, que é regional da 15ª região, né, eles entraram em contato com a Ana Paula e fizeram uma entrevista show de bola. Só nessa entrevista vocês vão ver mais ou menos como é que foi o passo a passo, a rotina, todo o processo para a Ana Paula obter a certificação. Então, queria que vocês prestassem bem atenção, ok? Aproveitassem o máximo, porque o que ela fala realmente tem total relevância e realmente o que ela seguiu como estratégia foi bem sucedido, né, Ana Paula?
Então, vamos ver esse momentinho, essa entrevista, e já já a gente volta para poder conversar com vocês, ok? Eu vou compartilhar minha tela com vocês. Vou colocar o áudio também compartilhado. Deixa eu só ler. Ok. Eu nasci em Camaragibe. Camaragibe é a região metropolitana, bem próximo a Recife mesmo, 5 minutos. Até elas se misturam. Ninguém sabe onde é Recife, onde é Camaragibe. Mas, assim, Recife é minha terra natal, né? Assim, é a terra onde eu nasci. Posso até dizer assim que eu nasci em Recife, foi a terra que a minha filha nasceu, onde eu vejo grandes oportunidades, grandes indústrias se instalando aqui. E é a terra, assim, onde eu tenho conhecimento, conheço a sua cultura, uma cultura baixa, uma cultura grande, bem diversificada, o Frevo, Cabo Frio. Então, assim, é uma cidade aconchegante, uma cidade que eu me sinto bem. Assim, embora eu tenha sido de uma família pobre, mas graças a Deus nunca me faltou nada. E o grande pilar da minha família, da minha casa, sempre foi a minha mãe. Fui vítima de pai alcoólatra, embora meu pai morou com a gente pela vida inteira, até o dia do seu falecimento, mas quem sempre deu suporte na minha família foi a minha mãe. Nunca deixou faltar nada, sempre deu a educação dela, graças a Deus, conforme os pré-requisitos estabelecidos pela sociedade, posso dizer assim. Eu estou aqui no Marco Zero, no Centro Cultural da Caixa Econômica. Estou gravando, ele deu uma paradinha agora para a posição da câmera. Na medida que o curso foi desenrolando, o curso de tecnólogo de radiologia, eu fui vendo as vertentes que aquele curso me oferecia. E vendo também o crescimento que tinha no meu estado. Qual era o crescimento? Qual era a grande oportunidade? Qual era o grande direcionamento? Era o Estaleiro Atlântico Sul, que era projeto ainda na época, mas eu já comecei a ver quais seriam as minhas oportunidades naquele local, no Estaleiro Atlântico Sul, na refinaria de Abreu e Lima. E vendo essas possibilidades, eu vi, bem, eu vou aproveitar o meu curso com essa possibilidade. Qual seria a possibilidade que eu tinha? A radiologia industrial. Bem, eu fiquei fascinada pela radiologia industrial, mas na verdade eu não sabia nem o que era radiologia industrial. Ficava totalmente perdida, perguntava a um, perguntava a outro, o que é que eu posso fazer na radiologia industrial, o que é que eu posso fazer na radiografia industrial, o que é radiografia industrial, o que é radiologia industrial. Muitas perguntas, poucas respostas, mas eu sempre fui muito objetivada. E eu perguntava a um, perguntava a outro. Uma pessoa assim, que me ajudou muito na época de faculdade foi a professora Pauliana. Pauliana é uma pessoa extremamente esclarecida, extremamente preparada, que ela com a sua sutileza, com a sua calma, eu dizia, Ana, olha, para você entrar na área industrial você tem tal vertente, você pode entrar dessa forma ou daquela forma. Então, ela sempre procurando a melhor forma de explicar qual seria o caminho que eu poderia seguir para, enfim, entrar nessa área de radiologia industrial. Mas mesmo ela com toda a sua paciência explicando, era realmente muito difícil de entender. Pelo menos assim, no começo do curso, ficava muito difícil de entender. Mas isso não foi um obstáculo para mim, porque eu ia sempre pesquisando, ia sempre buscando, entrava na internet, perguntava a amigos, alguns amigos que já tinham feito alguns cursos voltados para a área, e aos poucos eu fui construindo a ideia de que realmente era a área industrial. Eu fui pegando conhecimento de um, conhecimento de outro, explicação de um, explicação de outro, e eu consegui, de fato, construir uma ideia. Construir realmente o que é a radiologia industrial. E aquilo foi me fascinando, aquilo foi me deixando empolgada cada dia mais. Porém,
O que me deixava um pouco entristecida durante o curso era a porta de entrada. Meu Deus, qual é a porta de entrada que eu vou ter para realmente começar a me inserir nesse mercado? Então, assim, aquilo me deixava um pouco ansiosa. Na verdade, a gente quer tudo para ontem, a gente quer tudo na hora, a gente quer tudo no momento. E aquela ansiedade de realmente me inserir, de realmente entrar naquele mercado, era uma coisa que me deixava extremamente eufórica. O meu primeiro estágio, eu me lembro como se fosse hoje. O meu primeiro estágio, ele surgiu simplesmente de uma insistência minha com o professor Nelson Eugênio. Ele era professor de hemodinâmica na época. Então, esse era um professor, ele era peruano. Então, o sotaque dele era muito difícil da gente entender a aula dele. Ele falava 1 quilo, a gente não entendia 1 grama. Mas o que eu vi ali naquele professor? Se bem, ele é um professor que trabalha no Procap, trabalha no Hospital das Clínicas, e eu vi no Hospital das Clínicas um potencial para que eu pudesse buscar experiência e me inserir em outras áreas da radiologia médica, até a área de radiologia industrial surgir realmente para mim. Então, professor, por favor, deixa eu fazer um estágio com o senhor, um estágio voluntário, por favor. Ele, eu não tenho como, Ana, não sei o que, não sei o que lá, eu ainda não sou efetivado, nem no PROCAP, nem no Hospital das Clínicas. Professor, mas veja, eu fico lá só olhando o senhor, não incomoda em nada, deixa eu olhar, por favor. Até que um dia ele me levou para o PROCAP. No PROCAP eu tive aquela oportunidade de ver como é que era o setor de hemodinâmica, como eram os procedimentos. Então, logo em seguida, eu disse, professor, por favor, deixa eu ficar fazendo um estágio aqui. Ele, Ana, olha, infelizmente, aqui não dá. Mas você vai me procurar na quarta-feira lá no Hospital das Clínicas. Então, quando chegou lá, ele, bom, bora, entre no bloco cirúrgico comigo. Entrei, fui vendo aqueles procedimentos. E, professor, deixa eu vir amanhã. Ele, venha, deixa eu vir tal dia, venha, deixa eu vir tal dia, venha. Então, assim, nesse venha, eu sei que eu acabei passando 6 meses a 8 meses, mais ou menos, lá. Então, o que foi que fizeram? Bem, Ana, como você já com experiência, já tinha passado uns 3 meses lá, acompanhando todos os procedimentos, você poderia assumir aqui os momentos onde o quadro está um pouco defasado? Eu digo, tranquilamente. Eu pegava a passagem do meu próprio bolso, quer dizer, do bolso do meu marido, né? Porque ele sempre quem foi o meu patrocinador. Então, sempre meu marido pagava as passagens, eu levava quentinha para não ter que gastar dinheiro com alimentação. Então, passava o dia acompanhando os procedimentos, dando suporte aos médicos. Então, aquilo ali foi me dando uma afinidade com o chefe do setor, que era o Dr. Edgar Vitor na época. Passei em média 6 a 8 meses de lá, quando foi no final dos 8 meses, isso no período da faculdade ainda. Quando foi mais ou menos 8 meses depois, Francisca voltou para o setor. Não, ela não voltou para o setor. Na verdade, conseguiram colocar outras pessoas para suprir o quadro de horário. Então, o que eu fui vendo? Eu vi que lá no Hospital das Clínicas, lá tinha tomografia computadorizada, lá tinha raio-x convencional, tinha mamografia e tinha o principal para mim, que era a medicina nuclear. Eu sempre quis estagiar em medicina nuclear, porque medicina nuclear é onde a gente tinha uma proximidade maior com a área industrial. Ou seja, a gente trabalhava com radionuclídeo, a gente tinha um plano de proteção radiológica, tínhamos a presença de um supervisor de proteção radiológica. Então, eu disse, bem, para mim isso vai vir a calhar. Eu disse, doutor Edgar, passei esse tempo todo aqui no Hospital das Clínicas, ajudei, de certa forma, vocês a andar com o barco aqui dos exames, então eu queria agora estagiar em outra área. Foi quando ele perguntou assim, Ana, qual seria a área que você gostaria de estagiar? Eu disse, doutor Edgar, se não for muito incômodo, eu gostaria de estagiar na medicina nuclear. E ele prontamente foi lá, falou com a chefe do setor, doutora Simone Brandão, pediu a autorização dela e ela deixou tranquilamente. Então, aquilo ali para mim foi, eu posso dizer assim, que foi o melhor momento do meu estágio. Por quê? Ali eu tinha a presença de um supervisor de proteção radiológica, que na época era o supervisor de lá, Everton, um físico altamente preparado, altamente inteligente, sempre disposto a me ajudar, a me esclarecer minhas dúvidas. Então, assim, para mim foi de grande importância. Eu estava lidando com radionuclídeo o tempo inteiro, estava vendo o plano de proteção radiológica, estava vendo como se fazia um levantamento de área. Então, aquilo ali, para mim, foi de extrema importância e foi um divisor de águas, até posso dizer assim. Terminei a faculdade, mas mesmo assim eu continuei no estágio. Isso tudo no estágio totalmente sem remuneração, né? Eu pagava passagem,
Eu levava minha marmitinha também, que era para passar o dia inteiro, pegava os exames de manhã, às vezes tinha 2, 3 exames de manhã, acabava 10 horas e os outros só eram de 2 horas da tarde, mas mesmo assim eu ficava lá. Bisbilhotava uma coisa, bisbilhotava outra, pegava uma coisa, pegava outra, pegava o Geiger-Miller, que é um medidor de radiação, muito utilizado tanto na área médica, em medicina nuclear, quanto na área industrial. Então, fui me familiarizando com aquilo ali, pegava o dosímetro, fazia pesquisas, pedia orientações a Everton, estudava. Então, aquilo ali para mim foi muito importante. Então, certo tempo eu estava na internet, certo dia eu estava na internet pesquisando. Eu digo, vou dar uma pesquisada aqui. Quais são as possibilidades que eu tenho de cursos para implementar no meu curso, que possa fazer realmente o diferencial no meu currículo. Quando pesquisando na internet, eu dei de cara com um curso de preparatório para a RIA e operador de radiografia industrial. Esse curso foi realmente o que disse assim, pronto, você agora se encontrou, é isso que você quer, é isso que você vai fazer, e essa foi a minha porta de entrada realmente. Ao decorrer do curso, o curso em si ele tinha muitos cálculos. Como eu tinha saído há pouco tempo da faculdade, eu tinha uma afinidade assim, com os cálculos. E como a minha turma era muito heterogênea, tinha muita gente assim, que tinha deixado de estudar há muito tempo, tinha alguma dificuldade nesses cálculos. Então, o que eu fazia? O curso começava às 18 horas, eu chegava às 15 horas e dizia, pessoal, quem quiser chegar mais cedo, eu me prontifico a ensinar vocês os cálculos. Quando essa turma se formou, o Alexandre falou assim, Ana, eu queria que você fizesse parte da equipe de instrutores como? Você vai chegar mais cedo e você vai dar o reforço de cálculos para as pessoas, como você fez na sua turma, que tal? Eu digo, beleza, top qualquer coisa. Já estava no final do ano, foi quando ele me contactou em janeiro de 2011, disse, Ana, eu estou abrindo uma turma em Maceió. Que tal você ir também para fazer esse trabalho de resolver exercícios, tirar dúvida do pessoal? Eu digo, eu topo, fui embora, arrumei minhas malas, passei uma semana em Maceió. Nesse nosso encontro lá, estava ele, Alexandre Lima e a sua esposa Camila, eles me fizeram uma proposta, Ana, que tal da gente levar você para se qualificar esse ano como supervisora em radiografia industrial? Aquilo ali para mim foi um susto e ao mesmo tempo uma felicidade extrema. Porque era o que eu sempre queria, entretanto, os recursos financeiros não eram propícios para que eu pudesse fazer um curso desse. Embora o curso para supervisor, na época, não fosse obrigatório, mas era um curso realmente que te preparava para tu fazer realmente uma prova, fazer uma prova consciente, uma prova onde você tinha muita chance de passar. Porque essa prova para ser supervisor é uma prova oferecida pela Comissão Nacional de Energia Nuclear, a CENEM. E essa prova é muito difícil, é num grau de dificuldade extremo. E o que foi que eu fiz? Aceitei a proposta dele, legal. Então, eu aceito essa proposta de vocês me qualificarem para ser supervisora. Eles iam custear o meu curso, né, no Rio de Janeiro, então aquilo ali para mim foi ótimo. Passou-se janeiro, né? Quando foi de janeiro para fevereiro, eu descobri que eu estava grávida. Aquilo ali para mim, no momento ali para mim foi um baque, um susto. Eu digo, meu Deus, logo agora, logo onde tudo está acontecendo na minha vida, eu vou engravidar. Por que isso aconteceu? Eu até me questionava assim, eu digo, não acredito que isso aconteceu comigo. Então, assim, todos os meus sonhos, para mim, parece que foi de água abaixo. Por água abaixo, eu digo, pronto, tudo que eu pensava para a minha vida, voltou tudo a estaca zero. Quando foi em março, mais ou menos, para abril, eu tive a coragem de dizer para ele, Alexandre, olha, eu estou grávida, infelizmente os projetos de eu fazer a prova para supervisor, de eu me qualificar, não vai poder ser esse ano, porque para mim, naquele momento, eu me sentia totalmente inútil, né, para o mercado. Porque a gente sabe, né, quando se trata de radiação ionizante, quando se trata de mulher, ainda mais, além do preconceito, tecnóloga, mulher e grávida, eu digo, pronto, acabou realmente a minha oportunidade. Foi quando ele disse, Ana, não se preocupe, que isso jamais vai ser um problema para você. Você vai fazer sua prova, você vai lá para o Rio de Janeiro, você vai fazer o seu treinamento, você só não vai se você não quiser. E eu disse, não, então eu quero. Então, quando foi no mês de julho, eu viajei para Fortaleza, grávida também, fiz um treinamento no mês de julho, não, no mês de abril. Fui para Fortaleza, dei o treinamento junto com ele, ainda com essa parceria, quando eu resolvi exercícios, passei uma semana em Fortaleza. E essa prova, esse curso, que era o curso do Jabarra na época, ele acontecia no mês de julho para agosto. Meu Deus, e agora? Como é que eu vou fazer realmente para me manter no Rio de Janeiro?
Foi que meu marido disse assim, Ana, não se preocupe, enquanto isso a gente tira daqui, tira da colar, tira daqui e a gente vai fazendo o que pode. Você só não vai se você não quiser, se você quiser, você vai. Então eu me encorajei, fui embora com 7 meses de gestação para o Rio de Janeiro. O curso foi bastante intenso, o que era esse curso? Esse curso era o preparatório. Era o preparatório para que eu pudesse prestar a prova da Comissão Nacional de Energia Nuclear, ou seja, a prova para supervisor de radiografia industrial. O curso ele era dividido em 2 etapas. A etapa de prova geral, que eram 2 semanas, depois ele parava 1 semana e começava numa quarta semana, que era a parte específica. Ou seja, para cada vertente da área industrial, tinha-se a sua parte específica. Ou seja, eu teria que passar 4 semanas no Rio de Janeiro. 4 semanas no Rio de Janeiro resumiria na minha vida quase 8 a 9 meses de gestação, porque eu fui para o Rio de Janeiro de 7 para 8 meses, com mais 4 meses, era quase 9 meses de gestação. Eu corria um risco extremo da minha filha nascer no Rio de Janeiro. Fiquei hospedada na casa de uma tia minha, que ela morava muito distante do curso. Ou seja, eu me acordava mais ou menos 10 para 6 da manhã para poder tomar banho, para poder tomar café, pegar o ônibus com aquele barrigão enorme, ir até o hotel onde o curso era ministrado. E um detalhe muito importante é que quando eu descia do ônibus, o ponto do ônibus até a chegada do hotel era mais ou menos 15 a 20 minutos de caminhada. Me confortava era porque a caminhada era pela orla de Copacabana, Leme. Então aqui, aquela vista me tranquilizava um pouco mais. Além da barriga enorme, eu via com a mochila nas costas, super pesada, cheia de apostila, mas ia caminhando, chegava lá no curso, ficava sentada de 7h30, 8 horas da manhã, até 1 hora da tarde, que era quando dava o intervalo do almoço. Nesse intervalo do almoço eu tinha 2 parceiros, que era o Fábio, que também é tecnólogo em radiologia, daqui de Recife também, e tinha o Roberto Grangeiro. Roberto é lá de Fortaleza, que também é tecnólogo em radiologia. Os 2 tiraram do seu próprio bolso, custearam o seu curso, custearam a sua estadia lá, custearam a sua alimentação. Então, assim, se o meu esforço foi grande, o deles também, assim, em termos financeiro, foi extremamente grande. Então, assim, eles me davam um suporte muito legal. Eles carregavam a minha mochila. Então, como a nossa grana era muito pouco, então a gente se reunia e de onde a gente estava, onde o curso ocorria, que era lá no Leme, a gente ia caminhando para Copacabana. Porque lá em Copacabana, lá tinha os restaurantes onde a alimentação era bem mais barata, tinha prato feito, R$ 7, R$ 8. Tinha dias até que a gente comprava 2 pratos feitos e dividia para os 3. Porque assim o custo diminuía e a gente conseguia se manter lá no Rio de Janeiro. E assim, caminhávamos, a minha caminhada era de manhã, quando eu chegava no ponto do ônibus lá no Leme, que eu descia em Copacabana, ia andando até o Leme. Depois, na hora do almoço, do Leme até Copacabana, que era para encontrar um almoço muito mais barato. Depois de Copacabana para o Leme, novamente, que é quando a gente regressava para a segunda parte do curso. E depois do Leme até o ponto do ônibus para poder regressar para casa. Então, assim, eu fui uma grávida que me manteve em forma, porque era caminhada o tempo inteiro lá no Rio de Janeiro. Então, passou-se 2 semanas. Eu teria que passar uma 3ª semana lá sem fazer nada no Rio de Janeiro, porque o curso parava uma semana para começar uma 4ª semana, que seria da parte específica. Foi quando surgiu a ideia do Alexandre de dizer assim, não, Ana, para você passar essa semana parada aqui no Rio de Janeiro sem fazer nada e correndo o risco de você não poder embarcar novamente voltando para o Rio de Janeiro, eu posso antecipar o seu treinamento à parte específica, porque era quem dava esse treinamento lá no curso do Jabbar, é quem dá hoje atualmente, e ele é o supervisor de proteção radiológica em radiografia industrial. Então, eu fui treinada por ele. Só que onde ele dava treinamento era muito mais distante ainda do local que eu estava hospedada. Para ter ideia, eu acordava às 5 horas da manhã para pegar o ônibus às 5h30 para estar lá às 9 horas, ou seja, eu pegava 3 ônibus. Então, ao término dessa 3ª semana, que foi quando eu fiz a parte específica com o Alexandre, chegou a hora de regressar. Chegou a hora de vir para Recife. Eu já com 8 meses e pouco, né, já chegando em agosto, meados de agosto, e eu já chegando com quase 8 meses para 9 meses, chegou o dia de voltar para Recife. Então eu dizia, meu Deus, será que a Ana Júlia vai esperar essas 2 semanas para poder nascer depois de tanto sacrifício? Mas graças a Deus passaram-se 2 semanas, foi quando chegou a data realmente da prova. Essa prova, como eu tinha dito, essa prova é dividida em 2 partes. Prova geral e prova específica. Ou seja, em 3 partes, prova geral, prova específica e prova prática. Porém, a prova geral e a prova específica, primeira corrigida da prova geral, se você é aprovado,
corrigida a sua prova específica. Se você é aprovado, é que você vai ao Rio de Janeiro fazer a prova prática. Por minha sorte, essa prova geral e a prova específica, que ocorreu no mesmo dia, uma de manhã e outra à tarde, ela ocorreu aqui em Recife mesmo. Então, não precisei me deslocar para outro estado para poder realizar a prova. Fiz a prova geral de manhã, depois fiz a prova específica à tarde. Ana Júlia se mexia toda para um lado, depois mexia toda para o outro. A fiscal, inclusive, ela ficava um pouco temerosa, dizia, meu Deus, eu estou achando que essa menina vai nascer aqui na hora da prova. Então, teve a prova, com uma semana depois, a Ana Júlia nasceu. Eu acredito até que nesse ano que eu prestei a prova, eu acho que foi em média 90 100 inscritos da radiografia industrial, onde, para a prova geral, só passaram, eu acredito que 50 ou 40 pessoas. Da prova geral para a prova específica, na primeira vez que saiu o resultado, por que na primeira vez que saiu o resultado? Porque divulgaram o mito e só foram aprovadas 4 pessoas. Dessas 4 pessoas que foram aprovadas, que estavam de 60, né, de 50 a 60 que tinham passado a prova geral para a prova específica, apenas 40 tinham passado, entramos com recurso. O curso do Jabarra entrou com um recurso. Nesse recurso, nós conseguimos que eles revissem as provas novamente, porque não era possível. 60 pessoas que tinham passado na prova geral para específica, porque só 4 pessoas passaram. Então, alguma coisa havia de errado. Então, eles reavaliaram a prova e remanejaram mais 6 pessoas. E dessas 6 pessoas, eu estava inserida. Ou seja, dessas 6 pessoas que foram remanejadas de tecnóloga, só eu. O restante era físico, engenheiro. Quando saiu o resultado da prova específica, que eu tinha sido planejada, para mim aquilo ali já foi uma grande vitória. Fui para o Rio de Janeiro, prestei a prova novamente, e dos 9 em geral, no Brasil inteiro, que tinha passado, inclusive só eu de tecnóloga, apenas 8 conseguiram passar para a prova específica 2. Fui novamente para o Rio de Janeiro, fiz a prova específica 2 e consegui a aprovação. Entre físicos e engenheiros estava eu, tecnóloga lá inserida, e mostrando também que nós tecnólogos também temos, com certeza, capacidade suficiente para passar numa prova tão difícil, tão concorrida como essa, só querer, insistir e persistir. Um ponto importante, assim, que eu acho bem de extrema importância assim, dizer, assim, sempre para os meus amigos de profissão, o preconceito, assim, que eu sofri durante todo esse meu trajeto. Primeiro, por ser mulher, segundo, por ser tecnóloga, ou primeiro por ser tecnóloga e segundo por ser mulher. Porque realmente a profissão, ela é vista como um curso secundário, um curso sem muita importância, pessoas que se formam sem muita qualificação. Então, até durante o próprio curso, realmente, eu fui vendo, assim, que quem era físico, quem era engenheiro, essas pessoas, eles tinham um pouco mais de credibilidade em aprovação na prova. Hoje eu vejo que, embora a nossa classe seja um pouco não, muito, eu vou dizer muito discriminada, muito desvalorizada, mas eu acho que isso é uma questão de tempo. É uma questão de tempo porque os profissionais que estão se formando, os profissionais que estão aí se inserindo no mercado, buscando, esses profissionais estão mostrando o seu diferencial. Estão mostrando realmente que nós tecnólogos, embora seja uma formação de curta duração, somos pessoas realmente que nos empenhamos, estudamos bastante realmente e buscamos os nossos objetivos. E o importante realmente é ver daquela pequena oportunidade, ver daquela pequena porta, aquele pequeno caminho, a tua porta de entrada. Ver que daquela possibilidade você pode fazer a tua possibilidade. Você sempre persistir e se agarrar. Se agarrar tudo que você vê na sua frente como eu vou repetir novamente, de possibilidade, de oportunidade, você busque, corra atrás, que com certeza vai conseguir. O mercado de trabalho em Pernambuco está crescendo assustadoramente. E, assim, uma grande oportunidade também assim, que eu vejo é a questão dos scanners. Que os scanners de fronteiras, ele tem uma absorção muito grande em mão de obra. E Pernambuco, ele está já nesse trâmite de licitação justamente para colocar scanners em suas fronteiras com outros estados, onde Fortaleza já tem esses scanners. Então, fora esses scanners que estão chegando, que é uma realidade do futuro, a gente tem essa realidade presente.
que é a realidade do Estaleiro Atlântico Sul, da refinaria Abreu e Lima. Então, a gente tem realidade presente e as perspectivas do futuro são bastante promissoras. Eu acho que não necessita realmente daquele profissional que corre atrás, daquele profissional que busca, daquele profissional que está certo, ciente, direcionado e focado para aquele seu objetivo. Não vai faltar mercado de trabalho de forma alguma. Então, o nascimento da minha filha foi realmente o que faltava para completar tanto a minha vida pessoal como a minha vida profissional. Por quê? Minha vida pessoal, porque todo casal sempre sonha em ter um filho para o seu complemento, né, de vida a dois e seu prospecto de vida. E na minha vida profissional, porque é nela que eu encontro o meu objetivo para trabalhar, para buscar novos horizontes, para buscar novas oportunidades e um crescimento realmente profissional. E a minha filha simplesmente, no começo, eu engravidei, eu vi assim como o fim da minha carreira, e ao decorrer da minha gravidez eu vi que realmente era o meu ponto seguro, era o meu ponto forte, era realmente quem estava me segurando e me levando a buscar os meus desafios e quebrar barreiras. Foi nela que eu busquei realmente essa força, esse meu porto seguro realmente se resume em Ana Júlia. Dá tchau, filha, ali pro tio. Tchau. Beijo. Cadê o beijo? Vai pegar. E aí, pessoal? Gostaram? Gostou? Mas eu acho que caiu uma poeirinha aqui nos meus olhos. Bom, deixa eu só tirar o compartilhamento de tela aqui. Deixa eu ver se eu coloquei o aqui. Compartilhamento de tela. Eu coloquei aqui para baixo o está aqui atrás. Rapidinho, gente. Compartilhamento de tela. Ok. Bom, qual foi o ano que teve essa entrevista mesmo, Ana? Tu lembras? Fábio, Ana Júlia nasceu em 2011, eu acredito que em 2012. Olha para aí, gente. Tipo, se vocês observarem, a Ana Paula, ela falava pensando mais na perspectiva futura, né? O que achava, né? Tipo, que tinha essa questão dos scanners em Recife, como tipo, as possibilidades, né? O estaleiro Atlântico Sul, acho que ainda nem estava nem no auge da sua construção, que eles estavam construindo o estaleiro na época, não foi, Ana? Isso mesmo. Hoje, o que é que tu corrigiria, com base na entrevista que você deu, o que é que você modificaria do que você falou em questão de futuro, hoje, assim, tipo, porque você falou muito assim, o profissional futuro, tipo, os scanners na época eles estavam mais associados à Fortaleza, concentrado lá, né? E hoje, como é que tá? Ok, Fábio. Pessoal, boa noite, tá? O sotaque meu e de Fábio, eu acho que vocês vão achar um pouco familiar. É que nós somos pernambucanos, falamos arrastadinho mesmo, então se eu falar alguma palavra ou alguma, como é que chama? Gíria não, como é algum dialeto da minha região, por favor, peçam para repetir, tá? Que pode soar até um tobolado, tá? O tobolado eu sei que é de vocês, mas pode sair também. Então, pessoal, primeiramente, Fábio, muito obrigado, tá? Por estar participando aqui com você dessa sessão
dessa live aqui. E muito feliz em ver que tem bastante mulheres aí. Eu estou vendo os comentários aqui e fico muito feliz em saber que vocês estão aí, tá, meninas? Vocês me representam e eu represento vocês também. Então, fora a ansiedade, né, eu sou uma pessoa extremamente ansiosa, tenho trabalhado isso em vários momentos, mas eu também sou uma pessoa muito insistente. Então, eu acredito que a palavra de ordem do momento é paciência e insistência. Acredito que a gente está num tempo bem difícil, né, Fábio? Assim, passando por essa pandemia, por esse tipo de situação que a gente está vivenciando aí no Brasil e no mundo, às vezes bate aquele desânimo. Mas aí eu acredito agora que a gente tem que pensar pelo lado positivo. Poxa, o que é que eu posso agora buscar de conhecimento? O que é que eu posso buscar de preparação para que quando tudo isso passar, eu já esteja preparado para o mercado de trabalho? Então, eu trabalho muito com essa percepção, justamente por conta desse perfil da insistência. E aquela entrevista, como vocês viram, foi em 2012. Hoje a minha filha está uma moça, está com 8 anos. E muitas perspectivas para o futuro. O estaleiro ainda não estava nem bombando, né, posso dizer assim, mas eu já sabia que aquilo ali poderia ser uma possibilidade. Então, o que foi que eu fiz? Com essa visão de futuro, eu busquei me qualificar, eu busquei estudar, eu busquei terminar meu curso de tecnólogo, eu vi o que eu havia de horizonte para mim após o curso de tecnólogo. Então, o que mudou, Fábio, respondendo diretamente a sua pergunta, daquele tempo para hoje, o que hoje eu vejo é que as informações estão mais acessíveis, a gente tem mais oportunidades de encontrar as informações corretas e concretas. Eu acho que a gente tem mais possibilidade de estudar até mesmo em casa, coisa que na nossa época a gente não tinha informação, a gente não tinha plataformas de estudo, a gente não tinha essa plataforma maravilhosa aí de vocês, que eu estou aqui encantada com ela, de interagir com pessoas de outras regiões, onde tem várias experiências. Então, o que mudou daquela época para hoje é que eu digo que hoje a gente vive uma realidade. Claro, existe uma recessão no mundo inteiro, mas existe uma realidade de uma necessidade. E a nossa prática, a nossa profissão, graças a Deus, ela se encaixa como uma prática e uma profissão necessária. Sim. Quando você falou da questão da refinaria, como era uma possibilidade, né? Eu já tive, enquanto você foi para o porto, né, o porto de Suape, lá perto da refinaria, eu fui para a refinaria, ou seja, no auge da construção. Então, gente, o que eu posso falar para vocês, assim, eu como tecnólogo em radiologia, recém-certificado pela CENEM, como superior de educação radiológica, foi extremamente desafiador para mim. Primeiro que eu tive que trabalhar com pessoal multidisciplinar. Eu falo assim, que claro que na área médica a gente chega a trabalhar com muita gente, são enfermeiros, médicos, técnicos, tecnólogos, enfim. Já na refinaria eu trabalhava com muita gente de área muito distinta da minha. O que era? Eu estava lidando com engenheiros de diversas formações, trabalhava com arquitetos, trabalhava na obra em si, tipo, até as vestes, né, tipo, os EPIs que eu utilizava era completamente diferente. Então eu posso dizer para vocês que foi uma experiência, mas assim, tão impactante, que até hoje eu tenho gastrite devido a essa obra que foi bastante intensa. Uma pena que depois, com o tempo, ele teve aquela crise, né? A indústria entrou em crise. A indústria no tempo entrou em crise, com a questão da Lava Jato, em que a obra terminou parando, né? O que estava sendo construído parou, né? E o que já estava funcionando teve que permanecer do jeito que estava, né? A gente tinha aqui, por exemplo, eu estou até esquecido de uma refinaria, não sei se é uma refinaria bem grande que estavam construindo aqui no Rio de Janeiro, que eu vim até fazer algumas auditorias. Então, aí foi que a gente entrou na crise. Mas mesmo assim, com a crise da época, não parou de ter trabalho. Tipo, se eu não trabalhava na refinaria, eu comecei a trabalhar nas petroquímicas, né? Tipo, em outras indústrias específicas que não eram ligadas diretamente ao petróleo. Mas é como eu estou falando, tipo, desde quando eu me formei, que obtive minha certificação, tipo, eu não parei de trabalhar nessa área. Tipo, hoje eu trabalho com a produção de radioisótopo, é indústria, não é a parte de petróleo, né, a parte de óleo e gás especificamente, mas foi porque foi uma opção minha, tipo, poxa, eu já estou trabalhando, estou feliz trabalhando nessa parte de petróleo, na parte de óleo e gás,
mas eu queria uma coisa diferente, né? Tem gente que gosta de mudar, né? Tem gente que gosta de permanecer muito numa coisa, eu fico inventando coisa. Às vezes termino me atrapalhando um pouco, porque acho que pode ser muito legal e às vezes nem é tão legal assim, mas enfim. Mas o legal de tudo foi porque eu optei trabalhar com proteção radiológica. A proteção radiológica é a nossa função, né, Ana Paula? A gente somos supervisores de proteção radiológica. A gente vai na instalação, a gente não vai operar o equipamento, mas a gente tem que saber operar o equipamento. Né? A gente tem que saber as nuances do equipamento para a gente poder intervir numa possível emergência, por exemplo. A gente tem que entender como funciona todo o equipamento. Então, de certa forma, a gente fica meio que tendo que adaptar todas as atividades da instalação em si, até para você dar um treinamento. Não é verdade? Então, é como eu estou falando. Hoje, né, que, como a gente falava antigamente, que como é que seria o tecnólogo lá na frente, que existiam possibilidades e hoje eu vejo possibilidades. Com minhas andanças, né, tipo, no Brasil inteiro praticamente, conheci muitos, mas muitos tecnólogos em radiologia que trabalham em áreas distintas e na área da indústria. Muito mesmo. A gente tem até uma colega, né, bem curiosa, assim, bem diferente, que ela era a única física do grupo. E parece engraçado isso. Mas ela chegava assim pra gente, quando ela via a gente fazendo conta, ela fazia, não acredito, vocês sabem fazer conta. E pra gente, a gente achava um absurdo, tipo, ela chegar e falar pra gente se a gente saberia fazer conta. Tipo, gente, isso faz parte das nossas disciplinas. A gente tem física nuclear, a gente tem física das radiações, a gente entende como é que funcionam os detectores de radiação. Muitas vezes, assim, a gente precisa meio que dar um foco maior, tipo, a importância do que é ensinado em sala de aula, né, Ana? Porque isso está tão presente no nosso dia a dia, tipo, quando a gente vai trabalhar, a gente é tão cobrado disso, é tão cobrado que depois é que a gente pensa lá na frente, eu fiz, poxa, eu deveria ter me empenhado um pouquinho mais na aula de, por exemplo, física radiológica. Aí eu tenho que pegar o meu livrinho, certo? Tentar lembrar o que é que meu professor tinha me falado, né? E me esforçar um pouco mais, porque eu não tenho ele para estar lá, tipo, tirando minhas dúvidas, né? Tipo, colocando aquela pressão, né? Tipo, já na intenção, porque aluno ele tem que sofrer um pouquinho, né? Por quê? Porque a gente sabe que lá na frente a gente vai sofrer mais, né? Tipo, vai ser bom, a gente vai trabalhar, mas quando a gente está no mercado, a gente é cobrado. Fala mais um pouco aí, Ana, de como é que está hoje. Eu sei que hoje tu trabalha com medidores nucleares também, né? Trabalha com scanner. Fala um pouquinho da tua rotina como supervisor de proteção radiológica nessa área de scanners, por exemplo. Ok, Fábio. Só lembrando que hoje o meu emprego de pessoa física foi uma negativa do Fábio, hein? O Fábio já estava empregado e o Fábio foi convidado para trabalhar nessa empresa que eu trabalho, mas o Fábio disse não. E eu estou nessa empresa já há 7 anos. Eu trabalho como pessoa física com um contrato de 60 horas por mês, com inspeção de cargas e contêineres. Eu sou responsável inicialmente eu era responsável por Norte e Nordeste, eu atendo Manaus, que a gente tem 3 equipamentos lá, de inspeção de carga, atendo Barcarena, que é no fim do mundo de Belém, atendo Salvador, atendo aqui em Pernambuco, alguns equipamentos no Rio de Janeiro, a Libra Rio, e alguns em Itajaí e Espírito Santo. Então, eu estou atendendo como pessoa física nessas regiões. Pessoa física é aquela de carteirinha assinada, né? E depois eu vi a oportunidade de ter uma nova qualificação, uma nova certificação, que foi de medidores nuclear. Me submeti à prova da CENEM e consegui minha segunda certificação. Trabalho como supervisora de medidores nuclear e como pessoa jurídica, em sociedade com uma outra colega que também é tecnóloga e também é supervisora, então nós somos sócias e nós atendemos algumas empresas aqui em Pernambuco, em Minas Gerais, de inspeção de nível, de refrigerante, de cervejas, enfim, e também de espessura de plástico filme, que é uma empresa aqui em Pernambuco também. Tudo como supervisora. Hoje eu só atuo, hoje não, né? Desde que eu me formei praticamente que eu
fiz logo a minha certificação, passei e fui prontamente absorvida pelo mercado, mostrando que os nossos medos, às vezes, nos bloqueiam. E eu tinha muito medo da profissão, porque, de fato, naquela época sofria muitos preconceitos, até por conta da falta de informação, né? Mas, graças a Deus, esse paradigma foi quebrado e a gente está aí mostrando que a nossa profissão tem valor. Aham. Fala um pouco para a gente quais são as responsabilidades de um supervisor de inspeção radiológica, específico para a parte de inspeção de contêineres, por favor. Ok, Fábio. Então, a nossa... Eu costumo dizer que nós somos os responsáveis, né, para atender a norma da CENEM. Então, na verdade, a CENEM, ela vai redigir e dizer o que é que a gente deve seguir, o que é que uma instalação tem que ter para que ela continue operando, desde que ela aceite consiga sua autorização para operação e a sua manutenção dessa autorização de operação. Então, o que é que a gente faz necessariamente é cumprir a norma. E cumprir a norma está em que sentido? Manter os monitores devidamente calibrados, cuidar da dosimetria do pessoal, dos operadores, fazer verificação de processo, que é identificar se toda a documentação, mediante a auditoria CENEM, elas estarão lá, fazer levantamentos radiométricos, acompanhar esses levantamentos radiométricos, que eu vou explicar logo depois o que são levantamentos radiométricos, verificar se a instalação ela está toda nos conformes, daqueles moldes que a gente falou que ela estaria no momento de obter a licença de operação. Então, é praticamente isso. De uma forma geral, eu posso dizer... que é atender às normas da CENEM. Isso, né? Tipo, quando a gente atende a norma da CENEM, a gente faz cumprir o plano de proteção radiológica, né? Que é um documento bem importante. Na verdade, o plano de proteção radiológica, ele é extraído da norma, né? Então, quando eu digo a gente atender essa norma, é atender em paralelo a esse plano, porque nesse plano nada mais é do que a retirada dessas normas, de termos dessa norma do que a gente deve cumprir. Ó, Diego tem uma pergunta aí, ó. Diego, ele pode falar, Diego. Fábio, o áudio dele está bloqueado. Ah, tá. Vamos lá. Diego, ele pergunta o seguinte: se a inspeção que é realizada nos containers, certo? Ela está ligada a controle de qualidade ou a conformidade? Desculpa, Fábio, picotou. Vamos lá. Ele perguntou se a inspeção que se faz do container, né, na hora que a gente faz a imagem de raio-x lá, se ele está ligado a controle de qualidade ou conformidade. Pergunta bem bacana aí do Diego, hein? Então, vamos lá. Não é controle de qualidade, tá? E nem encontrar... qual foi a segunda observação que ele pontuou que eu queria bater? Conformidade. Eu posso dizer que seria mais para o lado da conformidade. Ou seja, de uma forma geral, como é que funciona? No momento que o scanner vai fazer a varredura desse container, ele quer identificar a diferença de densidade do material que está dentro daquele container. No manifesto, que é a nota fiscal, por exemplo, vai dizer que tem um carregamento de bananas. Então, automaticamente, quando o operador for fazer a análise daquela imagem, ele vai identificar que existem elementos de densidades diferentes. Isso ele vai marcar como uma não conformidade e a Receita Federal, e vai passar para a Receita Federal. E a Receita Federal é quem vai tomar as providências, se posteriormente ele vai, de fato, abrir aquele container, se não vai abrir aquele container, ou se vai deixar para exportação, enfim. Respondendo a sua pergunta mais sucintamente, ele vai só analisar aquela imagem para saber se tem diferença de densidades ou eu vou dizer corpo estranho, mas não necessariamente essa nomenclatura, não é um corpo estranho pequeno, ou seja, algo de diferente
daquela uniformização da carga, digamos assim. O Fábio tem, acho que um vídeo bacana aí, se ele puder mostrar aí para vocês, que eu disponibilizei com ele para que ele pudesse mostrar, eu acho que eu posso ter uma explicação um pouco melhor mostrando para vocês. Eu vou mostrar o vídeo, Ana. Sim, vou mostrar o vídeo. Só que vamos aproveitar só esse momento, só para ter algumas perguntas, porque eu vou ter que compartilhar a tela, para a gente não ficar indo e voltando, a gente fazer tudo de uma vez só. Sem problema. É o seguinte, fala pra gente como é composto a equipe. A equipe, assim, como é dividida essa equipe de uma instalação? Vamos falar da instalação que está em Pernambuco, um exemplo. Como é composta a equipe? Tá, essa equipe ela é composta por, no mínimo, 3 operadores. A nomenclatura de como a gente classifica esses operadores não é redigida por norma, ou seja, se nem nenhum conselho, ele diz, olha, você tem que chamar esses operadores de técnico, ou chamar esses operadores de operadores. Cada empresa ela tem abertura para classificar esses operadores. Na empresa que eu trabalho particularmente, desculpa, porque eu parei para ler uma pergunta aqui do Diego. Depois eu respondo a do Diego. Então, na empresa que eu trabalho particularmente, nós classificamos os nossos operadores como controlador de tráfego, inspetor de carga e operador pleno. Agora, nós estamos com nova vertente de classificação desses operadores, porque nós estamos também com a manutenção desses equipamentos. Então, a gente chama de operador técnico. Ele é um operador que ele pode tanto mexer na parte técnica de resolução de problemas imediatos do equipamento, como ele também pode operar esse equipamento. Além disso, a gente também tem outros subgrupos, como é o supervisor de proteção radiológica, e a gente tem os supervisores auxiliares, que são aquelas pessoas que são técnicos ou tecnólogos, geralmente tecnólogos, mas que não ainda passaram na certificação, mas que têm uma intimidade com a proteção radiológica e eles ajudam o setor de proteção radiológica. Ah, certo. Então, a gente tem um pessoal exclusivo para geração de imagem, que seriam qual deles que geram imagem? A gente chama de controlador de tráfego, inspetor de carga e operador pleno. Todos esses, eles é que fazem a imagem, que operam o acelerador, né, para poder gerar as imagens, não é isso? Só esse controlador de tráfego é o que fica, que eu digo assim, ele não vai analisar a imagem, porque ele compõe a equipe, desculpa só um minuto, ele compõe a equipe para auxiliar o tráfego externo, ou seja, o motorista vai precisar retornar porque ele passou com a velocidade acima de 10 km por hora, que é a velocidade estabelecida, ou teve uma imagem suspeita e pede para voltar, então ele vai mais organizar a entrada e a saída do caminhão na zona de varredura. Ah, certo. Você tem uma pergunta aqui, Danita. Inspeção de segurança seria o operador que opera o aparelho ou não? Inspeção de segurança... Deixa eu entender, Anitta. Você está perguntando se inspeção de segurança seria o operador que opera o aparelho ou não? Sim, o operador é o que faz a operação do aparelho mesmo, né? Ana? Ah, o quê? O operador é que faz a operação do aparelho. O que for classificado como operador... Isso, operador, ele vai... Isso, exatamente. É ele que vai fazer. É porque, assim, o equipamento, ele por si só, ele vai gerar imagem. A gente não vai precisar... na prática, fazer muitas intervenções. A função maior do operador ele vai ser analisar a imagem, usar os softwares disponíveis para você identificar, tá? Alguma coisa que esteja ali que não deveria estar, como tráfico de entorpecentes, tráfico ou até mesmo de sonegação de imposto, de pessoas, enfim. Ah, entendi. A Carol está também mandando uma pergunta aqui. Ela perguntando se existe alguma certificação para ser operador, certo? Para o que faz imagem, né? Se existe alguma certificação específica. Bom, não existe certificação específica, tá? Depois, o que você vai precisar é de um treinamento de 80 horas ministrada por um supervisor de proteção radiológica.
Ana, e que eu preciso encontrar esse curso aonde? Então, geralmente, as empresas, por exemplo, a empresa que eu trabalho, ela contratou o professor Fabiano. Então, o Fabiano vai dizer, Ana, eu sou tecnóloga, eu não tenho o curso 80 horas. Então, nossa empresa é quem ministra esse curso de 80 horas e faz o certificado para que você atenda uma prerrogativa da SENEM, que é você ter um treinamento 80 horas ministrado por um supervisor de proteção radiológica. No caso, nós, da nossa empresa, ministramos esse treinamento no ato da contratação. Então, Douglas tem uma dúvida bem interessante aqui. Ele pergunta o seguinte: qual é a conduta para entorpecente? Vamos lá, vamos supor que o cara chega, passa um caminhão e vê uma droga daquela lá, tipo, qual é a conduta que o operador faz? Qual é a rotina dele? Excelente pergunta. Primeira coisa, como é que funciona tudo isso? Eu vou usar, aí vocês são do Rio, eu vou usar a Libra Rio, que é uma administradora aí do Rio de Janeiro que a gente opera. Digamos, a Libra Rio é um porto onde ele adquiriu obrigatoriamente um scanner, um raio-x, tá, de grande porte, que é um scanner, um acelerador. Ela adquiriu porque a Receita Federal, junto com as normativas, exige que esses portos que têm importação e exportação, que eles tenham esse acelerador, né, esse raio-x, para que faça a inspeção dessas cargas. Porém, pessoal, o que vocês precisam entender é que essas imagens, elas são estritamente pertencentes à Receita Federal. Ela não pertence ao porto. Por exemplo, o porto vai dizer, olha, passou um container aí, tal, me manda essa imagem. A gente, como operador, não pode mandar essa imagem, porque essa imagem pertence somente à Receita Federal, que tem poder de polícia. Se, porventura, passou um container com 1 tonelada de cocaína, e a gente identificou, dá para ver claramente na imagem, porque, pessoal, a acurácia desse equipamento ela é tão grande que ela distingue sal de cocaína. Passou um carregamento de cocaína, você marca como suspeita e tem um protocolo que você manda diretamente para a Receita Federal. Depois, a Receita Federal é quem vai decidir. Você não toma conhecimento se a Receita interviu, se a Receita não interviu. Você não toma esse conhecimento. Esse conhecimento não nos compete. O que nos compete é analisar a imagem e se você viu que era suspeita, que é assim que a gente classifica, você marca e pronto, sua função acabou ali. Ótimo. Acho que foi mais ou menos isso que eu tinha falado anteriormente para Douglas, mas você é especialista, conseguiria dizer para a gente de fato uma forma mais segura. Olha, Carlos mandou uma pergunta aqui, ó. Ele gostaria de saber, né, você é supervisora, se é de fato seguro exercer a área, né, em relação às instalações e equipamentos emissores de radiação, bem como os profissionais atuantes, como estes são preparados para evitar possíveis acidentes ou incidentes. Se é seguro e como é que eles são preparados. Olha, eu posso te garantir que é um ambiente extremamente seguro. Primeira coisa que nós somos regulamentados pela Comissão Nacional de Energia Nuclear. Então, antes da gente colocar um equipamento desse para operar, a gente precisa passar por todas as prerrogativas que o órgão regulamentador estabelece, inclusive a classificação de área. Para vocês terem uma ideia, no scanner de containers, a classificação de área é livre e supervisionada. A gente não chega nem a ter uma classificação de área como controlada. Livre é após os muros, que vocês vão ver, os muros de blindagem, e controlada apenas na zona de varredura, que é onde o motorista passa com o container. Além disso, existem vários sensores, que os sensores vão identificar quando a cabine do caminhão passar, só assim é que vai ter emissão de radiação ionizante. A gente garante ainda que o motorista que está passando pela zona de varredura também não receba dose de radiação acima do limite permitido para o indivíduo do público, que é 1 milisievert por ano. Para isso, nós fazemos procedimentos periódicos. Cada empresa estabelece seu procedimento, porém, esses procedimentos têm periodicidade a serem executados e eles têm que ser aprovados pela SENEM. Então, com tudo isso, além da fiscalização da SENEM, a gente garante, sim, que é um ambiente super seguro. Eu garanto que você vai receber mais doses se você vir daí, daí do Rio para aqui para Recife, sobrevoando, do que trabalhando numa instalação como essa. Entendi.
Eu entendo a pergunta do Carlos em relação a isso, porque a gente está falando de uma instalação que mexe com aceleradores, né? Então, geralmente, se eu não estou enganado, a faixa de energia desses aceleradores, ele vai de 4 a 6 MeV, ou seja, são energias surreais, tipo a gente que está acostumado a trabalhar, por exemplo, com raio-x que geram imagens de pessoas, né, de pacientes. Mas mesmo assim, eu observei, né, tipo, como eu sou supervisor também nessa área, né, a gente só complementando, a gente vê que a estrutura, a instalação, ela fornece estrutura, blindagens adequadas, né? Esses projetos, eles são feitos de forma bem adequada, tipo, existe todo um planejamento, esse projeto é submetido ao órgão regulador, o órgão regulador avalia esse projeto, ele depois que é construído, ele é comissionado, né, Ana Paula? São feitos levantamento radiométrico então, nos pontos que a gente considera com maior criticalidade, desde que a gente considere os fatores de ocupações necessários, mas é isso, eu entendo a curiosidade, né, porque quando a gente está falando de acelerador, ou seja, são equipamentos de raio-x que geram radiação de alta energia. Claro, tem que ser alta energia porque está passando o quê? Material de alta densidade. Ou seja, são containers. Ou seja, ali a gente tem ferro, a gente pode ter chumbo ali no meio. Fora a carga, né, Ana Paula, que pode ser cargas extremamente densas, que pode estar dentro do material e a gente gera imagem em cima disso. Aí a Anitta perguntou aqui o seguinte, com relação à jornada de trabalho. Como seria a carga horária para as pessoas que trabalham na operação, acredito, né? Existe algum amparo trabalhista por ser um risco significativo? Anitta, em relação ao risco significativo, eu acredito que eu respondi na pergunta anterior, né? O risco, ele é mínimo, tá? Em relação à carga horária de trabalho, cada empresa, assim como a minha empresa, a empresa que eu trabalho, existem várias outras que operam equipamento como esses. Então, elas ficam livres para organizar a carga horária, o horário, a jornada, era essa palavra que eu queria dizer, a jornada de trabalho dos seus colaboradores, tá? Geralmente, a empresa que eu trabalho, a escala é 12/36, tá? Eu vou te passar, mas assim, já tem empresas concorrentes que trabalham 6 horas por dia, 24 horas por semana, não, tá? A indústria não trabalha com esse perfil de 24 horas por semana, que é o perfil atribuído para algumas práticas da área médica, se eu não estou enganada, porque eu estou fora da área médica há muitos anos, mas não é essa prática, porque a indústria não sobrevive com essa carga horária, tá? E sem qualquer prática, não é só inspeção de cargas e contêineres, ok? Ok. Ana, eu lembro que no tempo que eu fiz a prova, gente, que eu fiz a prova para acelerador, eu pedi apoio à Ana, porque como minha prova era uma prova geral, né, tipo, eu fiz para acelerador tanto a parte de inspeções de carga e radiação de materiais, né, que são os outros aceleradores de partículas, e fiz para síncrotron. Então, eu precisei, assim, meio que tentar conhecer como é que funcionava e conheci a instalação. Tive o prazer de conhecer a instalação em que a Ana atua lá em Pernambuco. E realmente a gente vê, né? Existem dosímetros que a gente distribui, né, Ana, em pontos específicos da instalação, e que esses dosímetros geralmente eles integram somente de BG, quase o mesmo valor de um dosímetro padrão, não é isso? Então, muitas vezes, um container lá, que seria um local de operação, a contribuição de radiação, ela é praticamente a nível de radiação ambiente. Então, isso já é a questão da segurança, que faz com que eles tenham, assim, tipo, consigam ter flexibilidade em trabalhar os seus horários específicos de jornada de trabalho. Né? Aí a Anitta pergunta agora de remuneração. Tu tens ideia, mais ou menos, quanto a pessoa da operação chega a ganhar, assim, mais ou menos, em média? Então, assim como a jornada de trabalho, assim como a nomenclatura de cada profissional dessa área, o salário, ele também não é um salário regulamentado, como é que eu posso dizer? Ele não é um salário unificado, ou seja, se eu trabalho em empresa X e vou trabalhar na empresa Y com a mesma função, vou receber o mesmo salário, não.
Cada uma tem a abertura, né, obviamente dentro dos parâmetros legais, que não pode ser menor do que o salário mínimo, né, que se pode pagar, mas a média de salário, eu acredito, é porque, como eu falei para vocês, eles são classificados por nomenclatura, já inspetor, operador pleno, enfim. Eu acredito que o menor cargo, que é o controlador de tráfego, ele recebe em torno de uns 2.000. Eu acredito que é isso. Porque, assim, essa parte de contratação, a gente tem um supervisor operacional, que é ele que mais lida com essas questões de salário. Mas, pela minha última análise em relação a esse assunto, eu acredito que o controlador de tráfego, que é o cargo mais baixo, é em torno de 2.000. Com os benefícios. Bem esclarecedor, Ana. Tem até uma dúvida aqui que Carol fez, assim, como faz para se candidatar para uma vaga de operador. Bom, recentemente eu postei para eles uma vaga que a Maxim estava divulgando. Eu não sei bem qual era, em que região eles estavam para trabalhar, mas o que é que eles utilizavam como critério, Carol? Eu lembro que quando eu postei, estava lá no post lá que eles exigiam que a pessoa fosse técnico ou tecnólogo em radiologia, né? Essa empresa específica já exigia isso, e que exigia pelo menos que a pessoa já tivesse o curso de 80 horas. Essa específica. Então, realmente faz todo sentido, assim, tipo, como você fala em relação de exigência de empresa para empresa. A sua, por exemplo, ela prefere formar na proteção radiológica, né? Tipo, ela tem os supervisores de proteção radiológica, inclusive acredito que seja você que faz a ministração do treinamento para a área de proteção radiológica. Não sei como é que funciona a parte da operação, como é que fica essa parte do treinamento, mas as 80 horas é puramente de proteção radiológica, confere? Confere, são 3 treinamentos quando a pessoa é recrutada. Proteção radiológica, 80 horas, o treinamento operacional junto com a inspeção de cargas, análise de imagem, perdão, e segurança do trabalho. São esses 3 que a gente chama de processo de integração. Eu não sei se essa resposta serviu para Caio, porque ele fala aqui com relação ao mercado de trabalho, como é, como encontramos no mercado, na prática, como é que podemos trabalhar e onde procuramos. Então, eu não sei se quando vocês precisam, vocês divulgam em redes sociais, quando tu sabe que tem uma vaga, como é a questão da divulgação? Então, Fábio, a nossa empresa é uma empresa de grande porte, né? Então, como toda empresa de grande porte, ela tem os setores. Então, a nossa empresa ela é muito bem estruturada em relação a os setores. Tem o setor do RH, tem o setor da operação, tem o setor da manutenção, da operação. Embora sejamos uma única empresa, os setores eles não intervêm entre as áreas, cada um no seu quadrado, posso dizer assim. Então, como é que funciona? Ana Paula, olha, semana que vem tu vai ter um treinamento para dar para 6 pessoas que vão operar o equipamento na Multirio. Então, eu dou o treinamento para o pessoal, ou seja, esse pessoal já foi contratado, esse pessoal já fez o ASO, né, inclusive, fez o ASO, que é um exame médico, né, de admissão, fez esse ASO, fez esse exame médico, após essa aprovação é que chega até a mim, ou seja, ele já chega até a mim já todo filtrado para ministrar o treinamento, exatamente. Porém, existem várias empresas que existe aquele trabalho conosco, e eu posso dizer que funciona, e em várias regiões funciona sim. Então, possa ser que seja uma possibilidade inicialmente esse trabalho conosco, né? Eu acho que é uma boa porta de tentativa. Então, vamos lá. Já são 8h25. Eu queria aproveitar esse momento rapidinho, só para mostrar para eles mais ou menos a questão da instalação conceitual, né? Eu tenho uma apresentação bem simplesinha, mas só para dar uma consolidada, tá, Ana? Aí fique à vontade para poder colocar alguma observação, porque você é especialista que realmente vive na prática, então eu vou falando aqui sobre como é uma instalação e colocar aquele vídeo que você forneceu para a gente, que eu achei bem bacana, tá bom? Falou, ok. Deixa eu... Acho que está dando umas travadas aqui.
Tá igual minha coluna, hein? Deixa eu só compartilhar minha tela. Deixa eu só esperar um momentinho que a tela travou um pouco. Imagina, Carol. Obrigada a vocês aí por essa insistência aí em perseverar e crescer mais um pouco. Ana, enquanto o meu sistema está travado aqui, se tu Sim. puder ir falando alguma coisa com eles, assim, tipo, de repente, só para dar uma complementada enquanto eu estou me organizando aqui, certo? Tu faz isso? Tudo bem. Faço sim, pode ficar tranquilo. Pessoal, quem tiver mais dúvida aí, pode mandar bala aí, que eu estou aqui para responder, porque eu acho que esse momento de troca da gente se faz bem necessário. Eu tinha uma carência muito grande, nós tínhamos uma carência muito grande, né, há alguns anos atrás, de ter essa acessibilidade, e eu via o quanto as pessoas, elas retiam as informações. E vendo essa deficiência, eu, o Fábio e alguns colegas, a gente tem um pensamento totalmente na linha contrária. Então, que a gente puder ajudar em informação, conhecimento, ou qualquer outra coisa que esteja ao nosso alcance, conte conosco. Onde você trabalha, tem muitas mulheres? Sim, Carol, tem bastante mulheres, e é uma bandeira que eu levanto bastante, tá? Porque ser mulher não é fácil, né? A gente sabe que existe uma série de preconceitos, como eu falei no vídeo, né? Além de mulher, nordestina, e que sofre uma série de preconceitos. Também sofri, hoje em dia a gente já está todo mundo no mesmo barco, na mesma pandemia, né, amiga? Então, assim, mas tem bastante mulher, viu, Carol? E isso não pode ser um empecilho para você, não. Independente se eu dissesse que não tinha, aí é que você tinha que mostrar a garra e dar a volta por cima aí. Poderia dizer um pouco sobre as categorias de fontes radioativas? Então, Carlos, isso poderia ser assunto para uma próxima live, porque, assim, a prática que eu trabalho, ela trabalha com um acelerador, que é um raio-x, né, de alta energia. Não seria fonte radioativa, ela é uma fonte emissora de radiação artificial do tipo X, tá? Na prática que eu trabalho com medidores, a gente trabalha com criptônio, a gente trabalha com americium, mas aí seria uma outra linha, um outro direcionamento para a gente não perder o foco, mas aí pode ser um tema, sim, para a próxima discussão, com todo o prazer do mundo. Então, Carol, esse curso de 80 horas, como eu falei para ti, a empresa que eu trabalho, ele ministra gratuitamente no ato da tua contratação. Carol, tu foi contratada, tá? Então, você obrigatoriamente passará pelo curso 80 horas, ministrado por um supervisor de proteção radiológica da nossa equipe, que sou eu e mais 4, onde nós ministraremos esse curso gratuitamente. Você precisa fazer uma prova, né, dentro do curso, precisa ser aprovada com a nota no mínimo 7, gera o teu certificado e a gente consegue, sim, já te colocar para trabalhar. Letícia, nessa área fora do país, não sei se você vai conseguir responder. Claro, Letícia, estou respondendo a tua pergunta, mas a resposta é não. Cada país tem a sua legislação, tá? O seu órgão regulamentador diferente. Então, fora do país, a gente não consegue trabalhar, nem como supervisor, por exemplo. Nós temos a certificação CENEM, se eu for para Portugal, eu não consigo trabalhar lá como supervisora, não, porque eu não atendo os pré-requisitos estabelecidos pelaquela, no caso, a União Europeia. Na sua opinião, a idade um pouco mais avançada pode ser um ponto negativo para... Mulher, que idade avançada é essa? Que eu estou vendo na tua cara que tu tem a minha idade, mulher. Para com isso, de jeito nenhum. Tamo junto aí, para com isso, o céu é o limite. Não diga nem a sua idade, que é a minha, amiga. Eu estou próxima da de Jaqueline. Fábio, bota esse vídeo que o assunto está estreitando aqui. Vamos lá, consegui agora. Acho que agora eu consigo compartilhar minha tela com vocês.
Eu vou fazer um resumo, viu, Ana? E no final você pode, de repente, dar sua opinião em relação ao que for ministrado, tá bom? Beleza, beleza, beleza. Carol, bem assim, novinha dos 40. Vamos lá, já vai aparecer minha tela para vocês e a gente vai ver a apresentação. A proposta da apresentação, gente, é só para vocês entenderem o que vem a ser uma instalação de scanner de container, né? A gente fez perguntas, falou da prática, mas só para a gente ter uma questão visual do que é uma instalação de fato. Deixa eu abrir aqui. Fábio, eu só não vou poder complementar durante o vídeo, porque eu não consigo visualizar aqui, tá? Eu não tenho acesso, tá? Não, Ao tá, mas vídeo, eu vou falando para vocês. Tá bom? Pronto, beleza, Bom, falou. scanner de container, né? Bom, porque é necessário uma estrutura de radioproteção, né? Tipo, a gente tem a Ana Paula como um papel fundamental, né? Tipo, vamos dizer assim, que ela é o sacerdote para o titular da instalação, ou seja, tudo que é relativo à proteção radiológica, ela passa para o titular da instalação. Por quê? Porque a gente tem uma estrutura de proteção radiológica. Né? Por quê? Porque existe um risco associado à prática, que é a radiação ionizante. A gente viu até nas nossas perguntas aí que são radiação ionizante com feixe de raio-x de alta energia, além da gente utilizar umas fontes um pouco mais simples para poder só fazer aferição de equipamento. E existem também as exigências nacionais, né, que é o órgão regulador, a Comissão Nacional de Energia Nuclear. Uma instalação só funciona se tiver uma autorização específica. E essa autorização específica, ela está atrelada justamente se a instalação ela tem capacidade, né, para poder operar de uma forma segura. Quando a CENEM observa que ela não tem uma estrutura de segurança, respondendo ao Douglas, eu acho que não lembro, mas respondendo, se não tiver uma estrutura de segurança, a instalação ela não recebe autorização, né? E também existem as recomendações internacionais, que é de importância, porque como o Brasil ele ainda engatinha um pouco no conceito sobre as tecnologias, né? Países de primeiro mundo, né? Já tem coisas bem fundamentadas. Então, a gente tem a agência que fica em Viena, a Agência Internacional de Energia Atômica, que é uma divisão da ONU, que ela também recomenda muitas ideias para se trabalhar de forma segura. A gente tem a NCRP, que elabora documentos importantíssimos, né, para poder você elaborar uma blindagem, por exemplo, de qualidade, né, uma blindagem eficiente, né? E o que é que a gente segue como mais importante? A norma CENEM, a 3.01, que é a Diretrizes Básicas de Proteção Radiológica. Quando a gente segue direitinho essa norma, mais algumas complementares, a instalação ela consegue funcionar, ou seja, operar de forma segura. Né? Bom, que radiação emite o scanner? Raio-X. A gente tem que falar, são emitidos raio-X, só que são raio-X de alta energia. Enquanto que na área médica, a energia média gera média de maior pico quilovoltagem está em torno de 150 kVp, que gera energia de 150 kV. Para a parte de scanner, a gente trabalha em mega eletrovolts. Os equipamentos da instalação onde a Ana mesmo trabalha, ele fica em torno de 4 a 6 MeV, ou seja, 6 milhões de eletrovolts, ou 4 milhões de eletrovolts, certo? Então, a energia do raio-x do scanner é maior, porque tem que penetrar espessuras e densidades maiores. Por que a exposição de pessoas à radiação no scanner é tão pequena? Porque existe todo um projeto que ele trabalha com pouco tempo de exposição, maior distância e blindagens eficientes. Ou seja, a instalação é estruturada para poder ter blindagens eficientes. Acompanhamento para verificar que a situação de segurança radiológica continua adequada. Como é que a gente faz isso? Seguindo procedimentos estabelecidos principalmente no plano de proteção radiológica. Levantamentos radiométricos frequentes para a gente ver que aquela instalação, ou seja, a classificação dela está permanecendo conforme a gente estabeleceu para a CENEM, se a gente não fizer nenhuma modificação ou alteração em itens importantes de segurança. E questão da legislação e controle, seguindo a legislação, fazendo auditorias e tendo visitas técnicas do regulador, mantém a gente
com a necessidade de se manter trabalhando de forma segura. Bom, isso aqui, ó, como é que funciona um acelerador de partículas? No caso específico, para uma instalação que tem scanner, geralmente são aceleradores lineares. Bom, é um princípio muito semelhante a um tubo de raio-x. Existe um cátodo que gera os elétrons, certo? Existe uma DDP, uma diferença de potencial que acelera esses elétrons para atingir um alvo. Esse alvo precisa ter um alto ponto de fusão e um alto número atômico. Quando esses elétrons interagem com esse alvo específico, vão gerar calor, muito calor, e também vai gerar raio-x do processo. Beleza? Já no acelerador, o que é que ele faz? Eletronicamente, ele já tem uma geometria em que o percurso que o elétron faz é maior do que de um tubo de raio-x. Enquanto o tubo de raio-x é um percurso bem pequenininho para poder gerar aquela faixa de energia, para eu poder gerar aquela faixa de energia bem alta, eu preciso de um percurso bem maior. Por que eu tenho que ter um percurso maior? Porque ele tem que ter tempo e trajetória suficiente para poder receber a energia adequada, a energia cinética adequada para poder gerar raio-x naquela faixa de energia. Aí eu tenho um cátodo, eu tenho uma porta, eu tenho um gerador de elétrons, ok? O anodozinho aqui, ó. E assim sai sendo levado o elétron até ele atingir um alvo específico. Então, o que modifica é a extensão em que esse elétron percorre para ser acelerado. Ok? Bom, aqui é um exemplo de um sistema, né, interno. Eu tenho aqui o anodo, ok? Que é onde é o ponto que fica próximo do alvo. Ele tem uma carga positiva para poder atrair o elétron, ou seja, alvo e anodo. Ok? Aqui eu tenho as cavidades por onde caminham esses elétrons e aqui o cátodo, onde são gerados. Você vê que a trajetória é um percurso maior comparado com o tubo de raio-x. É uma trajetória que o elétron segue bem maior para poder receber essa energia. Tá bom? Aqui, internamente, de um acelerador, como é que é? Ele precisa ter blindagens de chumbo adequada para poder fazer com que o feixe ele seja bem colimado, beleza? E depois ele precisa passar por um colimador bem específico. Tá vendo essa fenda aqui, ó? Essa fenda é o colimador. Para quê? Para garantir que o feixe ele seja no formato de um leque, né? E esse leque, ele atinja na totalidade os detectores e que tenha a menor quantidade possível de radiação espalhada. Por isso que é uma instalação que tem segurança, porque a gente colima, quanto mais colimação, menos interação com outras áreas, menos radiação espalhada. Ok? Aqui é uma imagem lateral do acelerador de partículas. Seria um acelerador linear. Aqui é a instalação, que a Ana Paula fala. Nessa parte aqui do container, aqui é onde ficam os operadores. Os operadores ficam aqui, existem seções de trabalho, workstation, existem servidores, existem monitores, mouse, eles ficam todos sentadinhos aqui, tá? Que é a área operacional deles, ok? Aqui é onde o material, o caminhão, ele entra, ok? Quando ele entra, se você observar, é uma área devidamente cercada, sinalizada e cheia de sinalização aqui. Ó. Ele tem um semáforozinho aqui avisando se pode ou não pode entrar. Existem câmeras de acesso. Existem fotocélulas aqui. Ó. Essas fotocélulas elas são importantes. Porque se uma pessoa entrar na hora que está irradiando, passar por essa fotocélula, ela interrompe na hora a irradiação pelo acelerador. E aqui o portal de detector. Na realidade, o acelerador fica desse lado, emitindo um feixe em leque, que ele interage com esse portal quando ele é atenuado pelo material que a gente está estudando. Beleza? Então, ó, você vê que é um percurso bem curtinho, mas cheio de intertravamentos. E aqui eu tenho outros detectores que servem para detectar radiação proveniente de fontes que podem estar dentro do container, por exemplo. Aqui, ó, uma imagem frontal, você está vendo ó, sinalizações de extrema importância, fotocélulas, botões de segurança que podem desativar manualmente. Aqui é onde a equipe fica. Se você ver, isso aqui é a parede de concreto que eles utilizam para poder
fazer com que a radiação ela seja atenuada e aqui seja considerada como área livre, ok? Então o caminhão entra, ó. Esse aqui seria aquele operador que fica o controle de tráfego, mais ou menos, não sei se é bem esse nome, mas que ele fica de olho quando o caminhão ele tá entrando, né, naquela velocidade mais ou menos de 10 km por hora, para poder fazer a varredura, ok? Aqui são os modelos, né, que existem, né, modernos. A gente tem também, além dos aceleradores fixos, existem aceleradores do tipo móveis. Ó. Esses aceleradores aqui, esse braço aqui, ele é todo mecânico. Ele fecha e ele é guardado, ele se encaixa todo no equipamento aqui. Ou seja, um caminhão que é o próprio acelerador. E aqui dentro já tem a área de comando. Vê que interessante. Aqui é para viabilizar mais ainda a necessidade de quando uma instalação ela precisa de uma demanda maior, né? Só que nesse caso específico, precisa se fazer cálculos de isolamento para poder fazer esses ensaios e garantir que os níveis fora esse isolamento eles sejam seguros. Bom, aqui ainda falando sobre a parte de segurança, né? O que é que tem de segurança para esses equipamentos? É o sistema. Um sistema de limitação de dose do scanner baseado em 4 elementos. A utilização de um sistema de blindagens para poder reduzir os níveis de radiação a valores aceitáveis. Um sistema de colimação do feixe para minimizar a radiação espalhada. Esse sistema, além de diminuir os níveis de radiação ao redor do equipamento, ele possibilita a melhoria da qualidade da imagem. A blindagem principal está posicionada atrás dos detectores, de modo que abarrar o feixe principal, né, porque a blindagem de maior espessura ela vai atenuar o feixe primário, é onde o feixe ele é direcionado. As paredes de concreto foram construídas de modo a diminuir os limites de balizamento de área isolada. Aí ele mostra aqui, ó, particularidades, né, do acelerador, o equipamento /sistema, onde se realizam as inspeções. É apenas realizado no portal, ou seja, só começa a irradiação quando a carga ela já está no portal, beleza? Motorista do caminhão, ele pode permanecer na cabine, dependendo do equipamento, durante a inspeção, só que nesse caso específico é necessário que periodicamente se faça uma monitoração interna na cabine, só para fins de legislação e conformidade com os níveis de quem é indivíduo do público, né, que está passando nessa área específica. É um equipamento que ele é monitorado por dosímetros de área, ou seja, nas áreas, aqui, isso aqui é um croquis de cima para baixo, está vendo aqui? Aqui é a linha onde o caminhão segue, aqui é onde fica o acelerador, aqui o portal, essa parte cinza aqui seria justamente a parte de blindagem necessária para conter o feixe primário. Bom, vou mostrar agora para vocês um vídeo relacionado à operação do equipamento. Rapidinho. Bom, esse aqui é o modelo, deixa eu mostrar para vocês, esse aqui. Esse é um tipo de acelerador, tá? Mostrando como é feita a inspeção .
Como essa imagem saiu cortando, vou só repetir mais uma vez para a gente. Deixa eu mostrar outro agora.
Ô, Ana, fiquei impressionado com tanta tecnologia envolvida, hein? Oi, Fábio, tá me ouvindo? Tô ouvindo. Fiquei impressionado com tanta tecnologia envolvida nesse... Eu queria saber se alguém tem alguma dúvida em relação ao que foi visto, né? Ó, a Carol tá perguntando se é um raio-x contínuo, tipo fluoroscopia. Tem que ser, né, Ana? Porque o peixe ele vai sendo emitido, né? E vai fazendo ele vai escaneando, não é isso? Exatamente isso. Um princípio semelhante. Muito bom. Ana, e deixa eu ver, a David, deve ser caro esses equipamentos móveis? Caríssimos. São bem caros. São bem caros. Caro. Os portos compram para a Receita, para a gente operar. Na verdade, a empresa que eu trabalho, ela entra só com a operação, tá? Mas ele é adquirido pelo porto. O porto é quem compra esse equipamento. Então pertence à Receita Federal. As imagens pertencem à Receita Federal, o equipamento pertence ao porto e uma empresa terceirizada, A, B, C e D, opera esse equipamento. Show de bola mesmo. Fiquei impressionado em relação à instalação. Ana Paula teve um probleminha de conexão, mas vamos lá, gente. Tem mais alguma dúvida em relação ao que foi mostrado? O que é que vocês têm mais de perguntas para fazer? Bom, Jaqueline está amando. Agora, Ana, Tá só para apaixonada, gente... Já que tá amando, tá apaixonada nessa quarentena. Trabalhar com tecnologia, tudo, né? Depois, quando a gente entra na prática para trabalhar com proteção radiológica, o negócio fica mais quente, né? Mas é bom. Trabalho é assim, né, gente? Trabalho nessa coisa maravilhosa, tipo, a gente tem o que o trabalho inerente ao trabalho, né? Responsabilidade, muita responsabilidade pela função, né? Tipo, problemas para resolver, né, Ana? Tipo, nós somos supervisores, o pessoal quer irradiar, e aí como é que vai ser? Temos que irradiar, né? Às vezes chega para a gente, temos que irradiar, temos que operar. Mas às vezes o temos que operar, ele só pode ser realizado mediante as conformidades, com os requisitos regulatórios. Aí muitas vezes a gente tem que intervir, né? Tipo, a gente tem que justificar que a gente precisa fazer tal coisa para que a operação ela seja realizada. Então, a gente termina meio que... Isso é o nosso desafio como supervisor de proteção radiológica.
nessa prática específica. Né? Tudo tem um ônus e um bônus, né? Está me ouvindo, professor Fabiano? Estou ouvindo, Fábio? Beleza. Tem alguma pergunta para fazer, alguma coisa específica do que você viu que a gente falou? Tem alguma dúvida específica? Eu acho que industrial é um grande fator motivador para os alunos, né? Porque eu sou da área médica, como outros professores, e a gente tem uma experiência diferente, né? Então, assim, a gente tem uma experiência talvez de mais acessibilidade das pessoas, né? E acaba essa parte de inspeção, né, medidores, a parte industrial de modo geral, né, gamografia, né, que a galera gosta bastante também, Fábio. Talvez o acesso deles para tirar essas dúvidas, para interagir, né, ainda hoje eu acho, né, é um pouco mais dificultoso, mas apesar de, como a Ana falou aí, né, que eu, como antigamente, né, tinha uma grande dificuldade de acesso, de internet, de material, e hoje isso já é bem diferente, né? Se você vai no Instagram, tem várias lives, várias coisas acontecendo, né? Que pode dar um norte, pode talvez despertar algo diferente, né? E vocês, como referência, né, acabam sendo grandes motivadores para eles, né? Sim, sim. Isso é importante, né? A gente está aqui para mostrar, assim, para a comunidade acadêmica, para o profissional que já é formado, que existem essas opções de trabalho, né? Que você consegue trabalhar em qualquer área, tipo, a nossa formação nos capacita para isso. Muitas vezes, quando a gente vai para uma área específica, é só para a gente aprender um detalhe, mas o que é ensinado na faculdade, o que a faculdade traz para a gente de informação relevante para que a gente chegue no local de trabalho e mostre conhecimento, realmente isso acontece. Agora, o que é importante? É importante que a gente absorva o máximo que a gente puder, porque muitas vezes a gente não pode dar relevância a uma certa disciplina, porque, o que é que eu vou ver de tal coisa? Por que eu estou fazendo uma determinada conta? Por que o professor Fabiano está passando isso? Será que isso vai ser bom para o nosso futuro? E vai. Muitas vezes até uma ressonância, os princípios físicos da sua área específica, para eu poder entender o funcionamento de um acelerador de partícula, eu vou ter que migrar e lembrar das suas aulas, professor Fabiano. Você entendeu? Verdade. E é interessante quando ela falou também, né, e como foi mostrado na outra, né, que é onde o tecnólogo pode chegar, né? Então, assim, não é só tecnólogo, na verdade, é ser um bom tecnólogo, como no caso de vocês, conseguir as certificações, estudar, se empenhar, porque, na verdade, a gente pode chegar onde a gente quiser, né? Nas diversas nossas áreas, né? Seja industrial, médica, medicina nuclear, radioterapia, enfim, mais diversas, a gente pode chegar onde nós quisermos, né? É só a gente querer estudar e valorizar o que está sendo passado, né? Pois é, a gente tem que fazer isso. O tempo, ele foi pouco, né? De tanto de informação que a gente teve, tipo, a gente estava até querendo falar um pouco mais de medidores, de repente a gente vai deixar medidores para um outro momento, até para a gente aproveitar essa outra área também, a gente pode combinar com gamografia, mas eu vou falar uma coisa para vocês, assim, eu estou bastante satisfeito porque, principalmente pela convidada, ela foi espetacular no que ela falou para a gente aqui, tipo, eu acho que até eu como profissional fico refletindo, né, vislumbrando como eu era antes, né, o que eu consegui hoje e o que eu posso conseguir mais à frente, né, porque a gente está sempre evoluindo, né, professor? Sempre evoluindo. É tipo assim, a gente é o coelho, um anzol, tipo o coelhinho, um anzol, né, na frente com a cenoura. A nossa área é tanta tecnologia que a gente vive correndo para pegar a cenoura, mas a gente nunca alcança. Por quê? Porque a gente tem que estar sempre se atualizando para poder chegar perto da cenoura. Mas essa cenoura está sempre à frente. Isso aí foi uma analogia bacana, vou usar isso agora. Não é? Eu acho que todo mundo tem espelhos, né, na nossa caminhada, né? Espelho, seja um professor, seja um profissional que a gente tenha,
né, seja uma pessoa que tem um perfil bacana, um caráter bom, e a gente tenta se espelhar, juntar um pouquinho de cada para tentar seguir, né? Então, isso aí eu acho que é um conselho que pode ser para os alunos, né? Que eles possam pegar um pouquinho de cada e ser melhor, né? A cada dia. E eu acho que esse momento nosso agora de isolamento, de pandemia, de muita reflexão, que favoreça isso, né? Pois é. A gente tentar se adequar, né, nesse momento. Nesse momento de adequação, a gente não desistir do que a gente tem como objetivo, né? Tipo, a gente se adequar, porque futuramente isso vai parar. Isso vai parar e a gente não pode estar estagnado para depois começar a retomar nossas coisas. Eu acho que a gente tem que estar, pelo menos, se adequando para mais à frente as coisas ficarem mais fáceis para a gente. Não é verdade? Então, é o conselho que eu dou, de uma forma geral, tipo, para mim, o que eu estou tentando buscar para os alunos aqui, não só para mim, como todos nós professores. A Ana Paula também é professora, né? Olha, entrou aí o professor César aí, ó. Galera, uma guerra na internet, vocês não têm noção. Mas eu consegui ouvir aí alguém falando do cavalo com a cenoura. Não, mas ninguém falou do pé de pano, não. Ninguém falou do pé de pano. Cara, me lembrei do Vamos falar, já que agora entrou no momento de expandação, o César tá de pijama, hein? Aqui, ó. Rapaz, esse negócio de live deixa as pessoas meio jogadas. Aí, quarentena, você fica meio jogado em casa, né? Cabelo eu cortei um dia desse. Eu não consegui cortar meu cabelo ainda. Eu tava assistindo a live pelo celular. Então eu queria dar parabéns para a Ana Paula pela aula, foi muito bacana. Só que não sei que zica que deu aqui no meu computador, nas coisas que eu reiniciei, voltei, desliguei o roteador, voltei. E agora que eu consegui ter um sinal decente. Eu estava vendo pela internet de dados do meu celular. Entendeu? Então, assim, eu falei, eu já tinha jogado a toalha. Falei, joguei a toalha. Aí agora que eu vi que funcionou, falei, vou pelo menos dar um tchau aí. Mas o Fabiano, indiscreto, cara de pau, até parece que ele dorme comigo para saber qual é a porcaria do meu pijama ou não, né? Mas tudo bem, já que ele jogou na Medina, que se dane, tá na Medina aí. Tô com o meu pijama mesmo aí. E olha, que a família toda tem esse pijama combinandinho, né? Os filhos, a filha, tudo tem. Tá certo, mas assim, já antecipando, acho que também a Ana Paula deve estar já cansada aí, todo mundo. Agradeço muito, Ana Paula. Acho que todos os professores, os alunos também estão mandando várias mensagens, feedback sobre isso. E a gente tem depois o feedback deles, né? Que eles gostam, comentam. E depois o Fábio passa para você. Né? Eu acho que foi muito proveitosa, foi muito interessante. Foi até para a gente, né? Eu sou do diagnóstico, então, né, eu estudei industrial na faculdade, a gente vai esquecendo algumas coisas, né? E realmente acho que foi um divisor de águas para muita gente que está aqui, né, assistindo, para poder, de repente, fazer escolhas, né, no caminho aí e também não desistir, mesmo apesar das adversidades. Né? Obrigado mesmo. E só aproveitando o que o Fabiano está falando aí, desculpa aí até me estender também, eu acho muito bacana assistir uma mulher falando da área industrial, porque tem sempre muitos tabus sobre isso. Eu ouço muitas alunas perguntando se as mulheres podem participar. Então, assim, parabéns, Ana Paula, por você estar desbravando essa área. Então, é muito bacana mesmo, você como uma mulher está atuando na área industrial e com uma propriedade, falando sobre todo o campo de atuação que o tecnólogo pode exercer. Então, isso é muito legal para a gente. Eu acho muito importante para motivar nossos alunos e mostrar que não tem barreiras, né? A barreira é a gente que constrói, né? Pois é, pessoal, ouvindo vocês falarem aí, deu vontade até de falar de tubolado, né? Porque esse sotaque, mas eu vou falar, foi arretado, né? Arretado porque mesmo. Arretado, né, Fábio? Aqui é só complemento. Pois é, ainda posso complementar. O gente foi arretado, ou seja, uma coisa extremamente muito boa. E a felicidade é toda minha, assim, de poder compartilhar um mínimo de conhecimento que eu tenho, né, ao longo desses 8 anos aí como supervisora. Muito bacana incentivar meus futuros colegas de profissão, isso me dá uma alegria imensa, tá? De compartilhar com vocês, que eu sei que muitos de vocês, se ficaram nessa live até agora o final, é porque no íntimo de vocês querem crescimento, vocês querem um futuro profissional brilhante, e só
para relembrar um pouquinho da minha história, eu comecei a área com hemodinâmica, ou seja, eu fui estagiária de hemodinâmica, mas o meu pleito sempre foi industrial, mas eu vi que por ali eu poderia ter uma porta de entrada. Então, às vezes, a oportunidade que aparece para você não é aquela que você tá, pô, não vou começar porque não é o que eu quero. Vai lá, começa, dá o primeiro passo, um degrau de cada vez que você chega lá aonde você quer. Não desista. Eu acho que mais que nunca a palavra de ordem desse momento é não desista, corra atrás, persevere e lute. Meninas que já estão 50 aí, que eu nem vou dizer a idade, essa foi a pior parte que eu gostei da live, falaram da idade, eu cheguei a vontade, cheia de cabelo, eu tô com raiz de cabelo de quarentena. Sou mais novinho, Fabiano velho aí. Essa parte me deu um estreito e um frio no estômago, mas tá de boa, viu, meninas? Vamos embora, que aí o céu é o limite. Muito bom. E meninos também, tá? Meninos também, tá? Eu incentivo mais as meninas, porque nós, no nosso íntimo, a gente tem um preconceito com nós mesmas. A gente tem um bloqueio com nós mesmas. Então, esse desbloqueio tem que vir da nossa cabeça, porque depois o corpo obedece. E eu estou disponível aí, hein, professores, para a próxima live. Eu adoro bater um papo e adoro compartilhar conhecimento. Olha, não faz galera, a gente fala rápido. Vocês entendem que essa live é uma forma de eu me conectar com o mundo, com as pessoas de tá fora. precisando, né? Sair dessa quarentena do inferno, Vou né? falar uma coisa, essa live, ela foi boladona. Cara, Choque de monstro mesmo. Aí, olha só, galera. E a gente está aqui nos organizando para preparar um simpósio online. Para a semana aí a gente vai estar montando isso, um simpósio do Curso Superior de Tecnologia em Radiologia da Unigran Rio. E vamos bombar com isso daí, galera. Já começa a se preparar aí, vocês que estão conosco aqui, os 45 alunos presentes até o final. Beleza? A gente vai preparar um simpósio no qual a gente vai estar abordando esses temas bem atuais que estão relacionados com a quarentena, com a pandemia e com a atuação do tecnólogo em radiologia dentro desse contexto que o mundo inteiro parou para isso, né? Não tem jeito. Então a gente precisa estar antenado e ligado com todas essas coisas que estão acontecendo no momento. Então, assim, já fiquem atentos que para a semana a gente está estruturando isso, muito em breve, no máximo até terça ou quarta, a gente já está divulgando a programação com tudo direitinho. E fica o convite, Ariana, para você estar conosco, hein? Fala aí, pessoal. Estou à disposição, hein? Muito bom. E a gente já bateu o recorde aqui, né? Nós chegamos a 96, não passamos de 100. A gente quer chegar a 200, tá? Precisamos de vocês aí. Isso aí, o Fabiano falou e tudo, hein? Nesse simpósio, a gente vai deixar aberto aí para 249 pessoas. Se tiver as 249, o Fabiano vai dar ponto para todo mundo. Ô César, quem é meu aluno sabe que isso é mentira. O Fabiano vai até sorrir, pô. Olha lá, ele nem sorri direito por causa do time dele, vai Quem é meu aluno sabe que é mentira, que eu não dou ponto. Olha lá, estão rindo de nervoso. Ó o Fábio. O Fábio vai até falar desenrolado, ó. Rapaz. Mariana, mas será ainda, tá? Fica tranquilo. A gente tem que terminar a live agora, que a Ana Paula já deve estar cansada, gente. Parabéns, foi um prazer estar conosco, Mirinha. Toma mais vezes aí e faz encerramento com ela. Pronto, isso, gente. Então, foi grande satisfação, né? A Ana Paula, ela conseguiu realmente tirar muitas dúvidas, até eu mesmo sou da área. A proposta, para uma próxima live, é a gente agregar mais pessoas, não só fazer com a Ana Paula, de repente a gente pode chamar a Valéria, né, Ana? Que a Valéria, ela pode falar como gamografia, que a Valéria trabalhou na prática, na gamografia, propriamente dita. E a gente vai agregando e fazendo essas lives de uma forma bem multidisciplinar. A gente pode falar de outras práticas, e a gente, dessa forma, a gente consiga conseguir muito conhecimento, de uma forma geral, por parte de todos os professores fazendo sua live, e os alunos ficarem impressionados, porque nunca vi umas aulas a gente fazendo online para se adquirir tanto conhecimento como está sendo nossas aulas, né? Então, gente, agradeço a participação de todos. A live ela foi gravada, a gente vai disponibilizar para todos, né? No linkzinho live, né? Live da radiologia, a gente deixa lá gravado. A gente consegue deixar lá gravado só em gravações, né? Você escolhe, Fabinho.
Pode deixar lá também. Onde você Pode puder deixar, deixar né? gravado, o link vai ficar, tá? Pronto, a gente deixa lá para vocês. Então, desde já agradeço muito. E para você, Ana Paula, muito, muito agradecido mesmo, porque você é parceira mesmo, parceira de todo mundo aqui. Já fez uma parceria geral com o pessoal da Universidade Unigran Rio. E agradecemos mesmo, valendo mesmo. Imagina, eu que agradeço, Fábio. Além de tudo, você é um cara honestíssimo, super gente boa, super parceiro e merece toda a consideração do mundo. Eu deixo aqui a minha admiração por você como pessoa e como profissional. Tamo junto e o que precisar, estou à disposição de todos, ok? Obrigadão, Beleza, Ana. gente? Abraço. Falou, pessoal. Fiquem com Deus, tá? E como diz na minha terra, um cheiro para todo mundo. Tchau, tchau. Valeu, Ana. Cheiro também, Ana Paula. Um abraço.